Olá, sejam todos bem-vindos à Maternidade Cristã. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a parábola do semeador. As parábolas de Jesus, elas descrevem o reino de Deus. O reino de Deus é a presença de Deus aqui no mundo e o seu domínio sobre as pessoas. Então, é Deus reinando aqui no mundo. À medida que ele vai expandindo seu domínio e vai trazendo para si mais corações arrependidos que estavam afastados de Deus. O interessante das parábolas é que elas eram contadas, mas os apóstolos, os discípulos, eles não entendiam de imediato as parábolas. Então eles chamavam Jesus em particular e perguntavam: Mestre, o que significa? O que você quer dizer? O que essa história ilustra? E Jesus sempre, com muita paciência, explicava para ele, e é o que acontece muito conosco. Primeiramente, nós escutamos as parábolas, mas nem sempre as compreendemos, as praticamos. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é invisível, porque ele é invertido, ou seja, onde os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos, onde os humilhados são exaltados e os que se exaltam são humilhados, onde para querer receber, as pessoas têm que dar primeiro, têm que doar. Então, isso muitas vezes dificulta o entendimento das pessoas. E a parábola do semeador é a parábola-chave que destranca o entendimento das demais parábolas. Então, é uma parábola base para o entendimento das demais parábolas. Ela está descrita em 3 evangelhos, a parábola do semeador. Está descrita em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, ela está no capítulo 13, versículos de 1 a 9, né? Em que Jesus fala que ele saiu de casa, foi até a praia, no mar da Galileia, e uma multidão o seguiu. Então, a multidão era tão numerosa que ele teve que entrar numa barca e as pessoas ficaram na costa para ouvi-lo. E é importante esse ouvir. Por quê? Porque a fé, ela vem do ouvir da palavra de Deus, né? Que é o que está escrito em Romanos 10, 17. Então, as pessoas ouviam Jesus para quê? Para ampliar o seu conhecimento, porque a instalação do reino de Deus é no coração das pessoas, e esse reino ele se instala através do ouvir. Então, quanto mais pessoas ouviam as parábolas de Jesus, mais esse reino se instalava nos seus corações e também assim expandia, ampliava o reino de Deus. Então, uma fé pelo ouvir, e aí da importância do ouvir da palavra de Deus, né? Então, naquele momento, quem que era o semeador? O semeador era Jesus, porque era Jesus que estava semeando a palavra de Deus, e a semente é comparada com a palavra de Deus. E os diferentes tipos de solo que Jesus descrevia eram os diferentes tipos de corações das pessoas, ou seja, as diferentes formas das pessoas que elas tinham à medida que elas iam escutando a palavra de Deus, né? Então, a princípio ele contou que umas sementes caíram à beira do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Isso Jesus se refere às pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que elas escutam, mas não têm interesse. Então, não tem como Deus agir na vida dessas pessoas. Por quê? Porque ele é gentil. O Espírito Santo de Deus é gentil, ele só age se a pessoa abre a porta do seu coração para Deus. Então, precisa do sim da pessoa. Uma das maiores honras que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolha. Então, nós escolhemos abrir a porta do nosso coração. E mediante o nosso sim, que daí Deus instala o seu reino e faz uma obra gloriosa, grandiosa na nossa vida.
são vidas transformadas, mas precisa do nosso sim, né? E o outro tipo de semente que foi encontrado, de outro tipo de terra, aliás, que foi encontrado, foi o solo pedregoso que Jesus descrevia, onde a semente toca no solo, ela germina, porque representam as pessoas que aceitam Deus, então a semente germina. Mas à medida que a planta cresce, a raiz dessa plantinha, ela bate na pedra e daí ela para de enraizar. A raiz não cria, não se aprofunda. Então isso significa o quê? Representam as pessoas que aceitam Jesus, mas não têm um relacionamento contínuo com ele. São as pessoas que dão a mão para Jesus na igreja, aí depois ao longo da semana não tem um relacionamento contínuo. Então elas não permanecem na palavra de Deus. Então essas pessoas representam, essas pessoas que têm um coração raso, representam esse solo pedregoso, que é um solo que tem pedras no fundo e um pouco de terra na superfície. Isso facilita com que a plantinha cresça, só que o primeiro sol da dificuldade, o primeiro sol da provação da fé, ela não dá frutos, a planta ela seca. Por quê? Porque a pessoa não teve um relacionamento contínuo com Deus. O segundo solo que Jesus descreve é o solo cheio, cheio de espinhos. O que esses espinhos representam? Eles representam as pessoas que estão cheias, que estão muito preocupadas, que são muito focadas no seu trabalho, e daí elas, não que isso não seja legítimo, lógico que é importante trabalhar, mas só isso, a sua mente ocupar só isso, vai fazendo com que o seu trabalho ocupe o lugar de Deus. Isso vai gerar um desequilíbrio na sua vida. Os espinhos também são representados pelo fascínio da riqueza. Então, esse solo cheio de espinhos, eles vão sufocando a plantinha, que representa a palavra de Deus. Então, isso vai sufocando a palavra de Deus e a plantinha ela morre sem dar frutos. Por quê? Porque a pessoa não tem Deus em primeiro lugar. E nós primeiro temos que buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem por que a pessoa se preocupar tanto com o seu serviço, com o seu trabalho, porque Deus, ele vai acrescentando aos poucos, porque não vai gerando um desequilíbrio. Se a pessoa fica focada só no trabalho, só nas preocupações da vida, só na luxúria, nas compras, isso vai gerando um desequilíbrio. Por quê? Porque isso vai ficando no lugar de Deus, e Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, que é o que está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas são acrescentadas. Então é importante aceitar Deus, permanecer, ter um relacionamento contínuo e, além disso, ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Assim, nós vamos dar frutos do reino, que é o fruto da fé. Um outro tipo de solo que Deus descreve é o solo fértil, e esse representa os corações que amam plenamente, totalmente, com toda a sua força, alma e espírito, eles amam a Deus. E esse sim, a semente da palavra de Deus germina, faz com que a planta cresça e dê muitos frutos e crie raízes profundas no Evangelho, no estudo contínuo da palavra de Deus. E esses frutos do reino, que é a mansidão, a paz que excede todo entendimento, a alegria completa, esses frutos, eles facilitam, eles ajudam a nossa vida, nós desfrutamos mais da nossa vida, nós temos uma qualidade de vida melhor. Além da nossa salvação, que é importante, que é o mais importante,
nós desfrutamos mais a nossa vida. E isso é muito importante na maternidade. Por quê? Porque esses frutos, eles nos ajudam a dar exemplos a nossos filhos. Eles nos aproximam dos nossos filhos, né? A gentileza, que é o fruto do reino, a mansidão, que é a força sobre domínio, que a paz, que excede todo entendimento, esses frutos do reino vão fazer com que nós sejamos melhores mães para os nossos filhos, sejamos melhores exemplos, estejamos mais próximos com os nossos filhos e assim eles crescem mais saudáveis emocionalmente. Por quê? Porque o canal de comunicação entre os pais e filhos, eles ficam mais abertos e fortalecidos com esses frutos que são expressos pelos pais. Obrigada por toda a atenção. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de ativar o sininho, se inscrevam no canal para que novos vídeos que sejam postados, vocês recebam a notificação deles. Um abraço!